Gente, eu preciso fazer algumas considerações a respeito da política no Irã, especialmente pelo acontecimento do dia 7 de outubro, com os atentados do Hamas perpetrados contra Israel. Os terroristas que saem da faixa de Gaza vão para os kibbutzim, nas vizinhanças da faixa de Gaza, do lado de Israel, e cometem aqueles crimes, mais de 1.300 pessoas mortas e mais de 200 que foram sequestradas, levadas para esconderijos, cativeiros no do espaço da faixa de Gaza, espaço controlado pelo Hamas, Hamas que é um grupo fundamentalista islâmico sunita, mas ele é apoiado, financiado e treinado pelo Irã, que é xiita. Então essas duas diferenças do Islã, que começaram lá atrás, quando morreu o profeta Muhammad, Maomé, e ficou naquela divisão quem seria o sucessor. Então, essas duas grandes correntes do Islã no mundo hoje, xiitas e sunitas. Xiitas, majoritariamente no Irã e na sua área de influência, sunitas, majoritariamente na Arábia Saudita e em diversos outros países que têm a influência saudita. Pois bem, o Irã apoiou, isso está claro, isso está colocado já. No começo foi um pouco negado, mas depois várias evidências, a própria aproximação dos líderes do Hamas com o Ministério das Relações Exteriores do Irã já evidenciou que havia sim esse apoio, e a própria narrativa do presidente iraniano, também do Ayatollah Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã, toda a narrativa, os discursos dele foram permeados por apoio mais ou menos velado, mais aberto a o que eles chamaram de Tempestade de Al-Aqsa, que foi a operação que resultou na morte de mais de 1.300 judeus israelenses, inclusive estrangeiros, né? Filipinos que trabalhavam lá, vietnamitas que trabalhavam lá na colheita de azeitona para fazer azeite de oliva. Isso aí foi muito claro, né? Pelo menos 30 estrangeiros do Sudeste Asiático que trabalhavam nas fazendas ali em Israel foram mortos nesses atentados. Pois bem, voltando à questão do Irã, e muito tem se falado a respeito de como que o Irã tem se movimentado nesses apoios. O Irã apoia o Hamas, apoia os Houthis, que são os rebeldes do Iêmen, e apoia também o Hezbollah no Líbano. Como é que o Irã apoia tanta gente assim contra Israel? Pois bem, o Irã é um grande produtor de petróleo, um petróleo bom, petróleo fino, fácil de ser refinado. O Irã tem poucos recursos naturais. O Irã, a maior parte do país é desértica, mas ele tem recursos naturais no subsolo, mas não tem agricultura, não tem várias coisas assim que poderiam dar robustez à sua economia. Portanto, é o petróleo e o gás natural a base da economia iraniana. Então é muito dinheiro que entra. E como é uma teocracia, porque quem manda é um líder espiritual, Ali Khamenei. O primeiro foi o Ayatollah Ruhollah Khomeini, e depois, desde 1989, é Ali Khamenei. Então, é uma teocracia, não tem discussão de ideias, não tem contraditório, não tem os debates que se tem numa democracia minimamente constituída. Então, muitos dos recursos são canalizados para estruturas militares, paramilitares. Tem uma guarda revolucionária, que é um exército paralelo que existe acima das Forças Armadas iranianas, que fazem inclusive essas operações no exterior. Então o Irã concentra esses recursos para objetivos militares. E ele tem feito isso, tem desestabilizado já há 40 anos praticamente o Oriente Médio. E nesse caso de Israel, ele se coloca contra o Estado de Israel, ele quer um califado, ele quer vários estados islâmicos no Oriente Médio. E a presença de Israel ali naquele pontinho, espremido ali, Líbano, Síria, Jordânia, um pedaço do Egito, toda aquela parte ali espremida está Israel
Israel incomoda, porque é uma democracia de cunho liberal, em pleno Oriente Médio, com liberdades para mulheres, liberdades para homossexuais, liberdades para várias etnias, uma diversidade religiosa que existe em Israel. Isso tudo incomoda muito os dirigentes do Irã, também dirigentes de outros países, como o Iraque, que tem uma grande presença xiita, o Líbano, que é um estado disfuncional, a Síria, que também está se encaminhando para ser um estado disfuncional, né, com várias milícias atuando dentro do território da Síria. Então está ali Israel sendo sempre cutucado pelo Irã. Então o Irã tem esse esforço de sempre carrear para o esforço militar, né, esforço de trazer recursos para o objetivo militar, e isso aí deixa a sua sociedade um pouco bastante, já dependendo do ponto de vista, incomodada com as suas lideranças, apesar de uma grande repressão, de uma lavagem cerebral de 40 anos. E a gente vê, né, o Irã hoje é o país que mais mata gente de maneira legal, né, execuções quase que sumárias, né, com um processo legal muito restrito. Então, houve aí nos últimos 3 anos 2 mulheres mortas, 2 jovens mortas por não usar o lenço islâmico da maneira como os dirigentes iranianos acham que deve ser usado. Então, 2 mulheres morreram, uma na cadeia e a outra morreu após ser atacada no metrô. E também há poucas semanas uma mulher foi executada por ela ter sido acusada de matar o marido. Ela foi morta, ela foi executada, foi condenada à morte e executada. Ela foi acusada de matar o marido. E ela confessou que matou o marido. Só que esse casamento dela em questão foi um casamento dela que foi obrigada. Ela foi obrigada a casar ainda adolescente. Aí quando pôde, matou o marido, certamente num ato de desespero. E, obviamente, a família do marido morto poderia ter feito um pedido de indenização para essa mulher ou pedido que a sua vida fosse ceifada, fosse executada. E foi esse o pedido da família, segundo as lideranças, segundo as autoridades iranianas. Então essa mulher morreu. Então, em pouco menos de 3 anos, 3 mulheres mortas dessa forma. Então a repressão é muito grande e o Irã é um país tem 80 milhões de habitantes, um país que nunca foi colônia de ninguém, nunca foi invadido por ninguém, teve lá os movimentos ao longo da história, mas o Irã é a antiga Pérsia e sempre foi persa, tem uma língua própria, tinha lá uma religião própria, o zoroastrismo, né, uma religião muito deles lá, foi praticamente apagada pelo Islã. Tem lá também os Bahá'í, né, que é uma outra religião muito bonita, uma religião muito contemplativa, de meditação e tudo mais. Também é uma religião extremamente reprimida pelo Islã, mas uma religião muito bonita. Tem em vários outros países, tem no Brasil, perto de Porto Alegre, no São Leopoldo, Sapucaí do Sul, tem uma comunidade iraniana muito grande e uma comunidade Bahá'í muito importante. Tem em São Paulo, tem no Paraná, Minas Gerais tem muito Bahá'í também. Então, esse ponto aí do Irã, que a gente ficou de conversar, né, ao longo dessa semana, então ficam esses pontos do Irã como reflexão aí. O que está acontecendo no Irã? Essa forma, essa maneira que o governo iraniano nos últimos anos tem feito para colocar recursos econômicos na produção de coisas militares, no financiamento de atividades militares e também atividades militares fora do Irã. Aí dentro o Hamas, o Hezbollah, os Houthis e tudo mais. E o outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção dos amigos que me acompanham, que me seguem aqui no YouTube, já se inscreva, né? Aproveita e se inscreve, dá um likezinho, dá um joinha. Mas é interessante que você se inscreva aqui porque eu tenho feito bastante coisas, muitas coisas no Shorts, mas quero fazer mais coisas também de maneira mais densa, um pouquinho mais
mais comprida aqui, coisa de 10, 12 minutos, no meu caso aqui. Mas então, vai lá, me segue, se inscreve no canal aí pra gente ter mais gente conversando, opinando e dando o que eu mais preciso de vocês, é o feedback e sugestão. Sugestão no direct, pode ser aqui no YouTube, pode ser também no Instagram, sugestão de pautas. Então, eu que eu quero trazer, começar aqui hoje a discutir a questão dos Estados Unidos. Digamos que Donald Trump não seja elegível nesse ano de 2024. Tem outros dois candidatos republicanos importantes que estão trabalhando muito. Um é Vivek Ramaswamy, filho de indianos, bilionário do setor de biotecnologia, e a outra é Nikki Haley, uma mulher, uma pessoa muito, assim, de uma simpatia muito grande. Ela que já foi embaixadora dos Estados Unidos na ONU, e ela é uma conservadora, uma republicana, mas ela transita muito bem por vários setores dentro daquilo que a gente pode dizer de pautas identitárias. Ela transita bem. Então ela vai bem com os homossexuais, ela de todas as vertentes. Ela vai muito bem com a questão racial, a questão não do ponto de vista racial do conflito, mas sim da diversidade que existe dentro do tecido social norte-americano, que é uma sociedade que ela vem da miscigenação, ela vem da imigração, ela se consolida com isso. Há muitos anos ela trabalha bem com isso aí. Então Nikki Haley transita bem nesses assuntos e é uma republicana conservadora, mas tem esse viés aí. Então esses dois nomes, caso Donald Trump não seja o candidato, não possa ser o candidato, então tem dois nomes aí para ficar de olho. Nikki Haley, uma mulher, e o filho de indianos, Vivek Ramaswamy. Gente, um grande abraço, uma ótima semana e vamos conversando aqui. Manda mensagem, manda sugestão, segue o canal, se inscreve no canal, dá o joinha e o que é mais importante, mande sugestão de pauta, tá bom? Grande abraço, grande beijo e uma ótima semana a todos.